O estudo, né, de doutrina, nessa terça-feira, que Deus possa estar nos abençoando. Nós vamos dar continuação ao estudo sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, lembrando que eu vou tratar, né, e vou finalizar Igreja Universal, Igreja Verbo da Vida, e depois iremos falar da Igreja Assembleia de Deus, do pastor Cida Malafaia, ver algumas atitudes, alguns posicionamentos que ele tem, se condiz mesmo, se é assim mesmo que as Escrituras dizem. Depois o bacharel Elton há de falar sobre a Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja Internacional da Graça de Deus. Nosso objetivo aqui desses estudos, irmão, eu quero que fique bem claro, não é atacar a religião de ninguém. Nós estamos num estado que as pessoas têm o livre direito de estar onde quiser, participar da igreja que quiser. É o seguinte: o primeiro objetivo que nós temos nesses estudos é glorificar o nome de Deus. Bom, esse deve ser nosso ponto inicial. O segundo motivo é orientar as ovelhas da igreja presbiteriana do Engenho do Meio, aqui que Deus nos chamou para nós pastorearmos. Então essa é a primeira preocupação. A terceira também é mostrar, né, para outros, lógico que vai ouvir esses vídeos, esses áudios, mostrar as incoerências em muitos aspectos, e em vários aspectos, não só incoerência, tá bom? Mas aspectos antibíblicos dessas igrejas. E por que nós estamos tratando, aqui recapitulando rapidamente, a Igreja Universal? Primeiro que ela é, podemos dizer assim, a mãe. Assim como a Assembleia de Deus, a Igreja Pentecostal é a mãe, né, de muitas outras. E aqui eu não estou comparando a Assembleia com a Universal, estou só mostrando essa relação foi a primeira. A Igreja Universal também, ela foi a primeira, a desse movimento neopentecostal, ou a mais famosa, e ela é a maior do Brasil. Então me parece que ela serve como padrão. A gente aprendendo muito dela, do que ela acontece lá, vai ser colocado em prática esse ensino para outras igrejas. Eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 9, verso 37. Lucas 9, 37, que diz assim: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar, e dificilmente o deixa, depois de ter quebrantado. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te louvar por mais um dia. Estamos aqui para aprender, para ensinar a tua palavra. Senhor, que o Senhor abençoe aqueles que queiram ouvir esse estudo sobre neopentecostalismo, que sirva para glorificar o teu santo nome, para amadurecimento e fortalecimento da fé, na sã doutrina da Igreja Presbiteriana do Engenho do Meio. E também sirva, Senhor, para aqueles que estão lá, que certamente o Senhor pode ter lá eleito, Senhor, e certamente tendo, o Senhor irá os resgatá-los daquele local, Senhor, dessas falsas igrejas. Que o Senhor os ajude a ouvir, que essas mensagens toquem nos seus corações, que essa mensagem possa chegar aonde nós não teríamos condições aqui, tão somente no culto, na reunião de doutrina, fazer. É isso que te pedimos, perdoa nossos pecados em Cristo Jesus, amém. Nós terminamos a semana passada na questão da tipo de pregação, né? Lembre-se que foi falado a especificidade da pregação da Igreja Universal, né? Que eles entendem muitos fatos literais lá no Antigo Testamento, mas quando eles aplicam, por exemplo, 318, aí aplica literal. A torre lá de Josué, né? A entrada, aí eles entendem aquilo que era muros literais, mas quando aplicam hoje, eles fazem muros,
alguma coisa assim de isopor para derrubar as muralhas. A mão de Deus estava estendida. Eu já fui uma vez fazer um trabalho e estava lá uma mão, né, na Igreja Universal, e por aí vai. Hoje nós vamos dar continuidade e nós vamos tratar razões pelas quais a Igreja Universal do Reino de Deus pode ser considerada como uma igreja que tem se descaracterizado, ou seja, não é mais igreja. O uso da terminologia cristã dentro da Igreja Universal, bem como a profissão de fé em doutrinas comuns aos evangélicos, né, sobre Cristo, sobre pecado, doutrinas que aparentemente seriam suficientes para qualificar a Igreja Universal do Reino de Deus daqui para frente, IURD, como uma igreja dentro da tradição cristã. Os seus ensinos em prática examinados acima, nós vamos ver, alguns já vimos, vamos ver outros mais. Contudo, poderia nos levar a considerado como uma igreja menos pura. Na verdade, existem elementos na crença da Universal, né, que é chamado o indicativo ou epistemologia, como na agenda, que é a ética, o imperativo, que a qualificam como uma igreja que tem se descaracterizado, usando a linguagem da confissão, tem se degenerado, como passaremos agora a expor. Vamos ver a cosmovisão dela, né? A lente que ela enxerga o mundo. Eu acho que a melhor definição, entenda, muitos têm definido, de uma forma bem simples, lá de Calvino, também usado essa imagem, que a cosmovisão é como um óculos. Mas entenda aqui, eu acho que essa imagem é boa, mas ela é um pouco deficiente, como qualquer imagem, como qualquer exemplo tem. É o seguinte, porque a gente pensa que cosmovisão, se for entendido somente como um óculos, certo? Parece que você pode trocar o momento que quiser, e não é o caso. Quando a gente usa cosmovisão como óculos, não é para que você entenda que a qualquer momento você pode trocar e por outro, não é isso. Cosmovisão está arraigada nos compromissos últimos do coração. Então, tem um livro, saiu para a editora Monegismo, que tem uma boa visão, que é o olho mesmo, né? É um compromisso mesmo que está entranhado no ser humano, e não tão somente como um óculos que você possa tirar a qualquer momento. Então, cosmovisão é a lente que você vê o mundo. Como é que a Universal vê isso? Entendemos que a raiz das crenças e práticas da IURD são contrárias ao Evangelho de Cristo. A sua maneira pela qual ela percebe e entende o mundo ao seu redor é contrária à palavra de Deus. A cosmovisão da IURD é a de um mundo povoado de demônios e anjos maus, que estão procurando achar as mínimas brechas para se apossarem das vidas das pessoas, crentes e descrentes. E aqui nós vamos ver essa heresia deles lá. Por que isso? Macedo, o bispo Macedo, por exemplo, ele atribui a atividade demoníaca à destruição dos lares, do casamento, prostituição, homossexualismo, a enfermidades como epilepsia, AIDS e feridas incicatrizáveis. Foi uma reportagem que a Veja fez com ele no ano de 1995. Afirma ainda o bispo Macedo que toda sorte de miséria e desgraça, até o desemprego, é sintoma da ação do diabo. O ensino bíblico é claro que Satanás ronda os crentes como um leão faminto, e que seus demônios procuram sempre que possível nos assaltar, tentar, afligir e nos levar ao pecado. Biblicamente, porém, espíritos malignos não são a única explicação para os males que ocorrem no mundo. Aviões podem cair, furacões podem destruir, pessoas podem ficar doentes, pode surgir vírus, sem que necessariamente haja o demônio diretamente responsável por essas coisas. Vivemos num mundo decaído que geme e suporta dores, debaixo do cativeiro da corrupção por causa do pecado humano. Além disso, Deus também intervém na existência humana em julgamento, trazendo por vezes desastre, sofrimento e dor, com o objetivo de trazer pessoas ao arrependimento. Nós já falamos isso sobre a questão de a gente entender o movimento de não ter culto simplesmente como uma decisão nossa, né, para evitar
a morte de pessoas, essa proliferação do vírus, mas deveríamos também entender como movimento de Deus para nós, Deus nos punindo nossos pecados, nos privando do culto. Então, Deus também pode fazer isso, irmãos. É uma distorção do ensino bíblico atribuir exclusivamente aos demônios os males que acontecem na humanidade. O modo pelo qual a Igreja Universal do Reino de Deus encara os males do mundo deságua inevitavelmente nos ministérios de libertação. É por isso que lá dificilmente você vai ouvir: creia e se arrependa, é se liberte. O problema do homem, muitas vezes nessa igreja fica claro que o problema do homem não é pecado, é falta de libertação, é demônio. Saindo demônio está resolvido o problema dos homens. O maior problema da humanidade, irmãos, é rebelião, é o pecado contra Deus, contra um Deus santo e justo, revelado na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, lá a ideia é libertação, e não creia e se arrependa dos seus pecados. É claro que a cosmovisão da Igreja Universal assemelha-se mais a uma cosmovisão pagã, influenciada por Homero e pelas religiões de mistérios oriundas da Mesopotâmia, Frígia, Egito e Síria. Deuses e demônios infestavam o mundo e o cotidiano. É um dualismo, onde parece que Deus não é soberano. Há sempre um duelo entre Deus e o demônio. É um maniqueísmo. Eles sempre pensam o mundo assim: ou Deus ou o diabo. Isso, irmãos, nos parece que não é um princípio bíblico, irmãos. Deus é soberano e até o diabo é o diabo de Deus, irmãos. Não penso que o diabo vai fazer algo que esteja fora do controle soberano do nosso Deus. A Igreja de Cristo sempre rejeitou, condenou as ideias do maniqueísmo, pois são contrárias ao ensino bíblico de que Deus é o Senhor absoluto do universo e que Satanás é apenas uma das suas criaturas totalmente debaixo do seu controle. E como eu falei, quando eu li esse texto, que agora há pouco nós já lemos, é para mostrar que Jesus Cristo ele expulsa demônios, irmãos. O problema é o seguinte, é que na Igreja Universal há uma crença que permeia através do ensinamento do Bispo Macedo, que crentes podem ficar endemoniados. O livro dele que trata sobre isso, Guia Caboclos Orixás, em algum momento ele parece afirmar que não há essa possibilidade de crentes, mas depois ele vai mostrar que há uma possibilidade, e ele vai dizer, porque ele vai fazer uma diferenciação, e nós vamos mostrar aqui agora, para que vocês entendam de forma bem didática, que para eles, crentes, não só pessoas, irmãos, que estão na igreja, mas crentes mesmo, na acepção pura da palavra, pessoas fiéis a Deus, podem ficar endemoniados. A forma pela qual o mundo é visto pelos líderes e pregadores da Universal dá lugar à crença na possessão de crentes por demônio. Este pensamento é claro no livro Orixás, Caboclos e Guias. Eu li esse livro e vou colocar daqui a pouco as citações. Caracteristicamente, essa crença não é resultado de reflexão bíblica séria, mas de observações pessoais. Aqui já é um grande problema. Toda pessoa que tenta extrair doutrina a partir de experiências vai cair em erro, irmãos. Experiência, ela não é fonte de autoridade para o cristão. Lógico que há um lugar para a experiência na nossa vida. A minha experiência de vida é diferente da experiência do bacharel Elton. A experiência de vida do pastor é diferente da experiência de vida de um presbítero. Lógico que há um lugar legítimo para a experiência. Lógico que há um lugar legítimo para a razão. Mas essas coisas devem estar todas subordinadas à palavra de Deus. Mas quando o Bispo Macedo extrai da experiência doutrinas, a gente vai ver que isso, irmãos, é totalmente antibíblico e vai ver onde isso vai dar. Então, no capítulo 15 desse livro, Crentes Endemoniados, Macedo afirma, desse livro, Guia, Orixás, Caboclos e Guias, ele afirma, Macedo, claramente, certo, que esse capítulo, essa ideia, é fruto de sua observação sobre crentes endemoniados. Vai dizer ele, este capítulo não existiria
se eu não tivesse visto constantemente pessoas de várias denominações evangélicas caírem endemoniadas, como se fossem macumbeiras, ao receberem a oração da fé. Livro Orixás, Caboclos e Guias, página 149. Macedo não oferece qualquer texto bíblico como argumento para comprovar tal doutrina, que crentes podem ficar endemoniados. A sua observação de casos, como citado no parágrafo acima, é a base de sua crença. Assim, a sua agenda, ou seja, a prática do que ele tem visto, tem determinado a sua teologia, quando na verdade é para ser o contrário. A teologia é que deve determinar a nossa agenda, a nossa vida, mas Macedo fez essa inversão. As suas práticas vivenciais na Igreja Universal o levou a escrever um livro, um capítulo, dizendo que crentes podem ficar endemoniados. Segundo Macedo, e aqui eu quero que vocês entendam, ser cristão é um estado e não uma condição. Então ele vai dizer que nós não somos crentes por uma condição, mas por um estado. Ou seja, eu posso ser crente hoje e não ser amanhã. Então, eu sendo crente hoje, eu não estou possesso, não posso estar. Mas como é uma condição, amanhã, por algum motivo de fraqueza, falta de fé, por pecados, esse meu estado de crente hoje, amanhã pode deixar de existir, e aí sim, é uma porta aberta para a possessão demoníaca. Vai dizer ele, este estado depende do homem cristão, tudo depende do homem para ele, e do que ele faz em sua vida, especialmente com relação ao pecado. Ou seja, o crente pode estar num estado de vida em que a proteção divina contra as investidas do diabo é suficiente para evitar que venha a ser possuído pelos demônios. Nesse caso, diz Macedo, não há lugar para nenhum demônio em seu corpo ou em sua mente. Isso, entretanto, é um estado e não uma condição, porque amanhã ele pode estar num estado diferente, num estado que ele não esteja protegido, dependendo da conduta do crente. Entretanto, esse estado é alterado, e se vier a decair dele por causa do pecado, o crente abre as portas para ser invadido pelos espíritos malignos. O caráter definitivo da obra de Cristo e do Espírito Santo, atente para isso, o caráter definitivo da obra de Cristo e do Espírito Santo na vida do cristão são completamente ignorados. Dentro dessa perspectiva, a obra de Cristo tem caráter provisório, não definitivo, e deixa o pecador resgatado, sujeito à sua própria vontade e sujeito, em última instância, a toda investida de Satanás, inclusive a possessão. Para Macedo, até mesmo o crente que foi batizado com o Espírito Santo, segundo o conceito pentecostal, quero deixar claro, de batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, pode sair desse estado e vir a ser possesso. Isso está lá no livro Orixás, Caboclos e Guias, página 192. Então, para a Igreja Universal, está estabelecido que um crente pode ficar possesso de demônios. Isso, irmãos, é uma doutrina totalmente antibíblica, irmão. Se Deus, no momento que Ele nos salvou, nos libertou, entendeu? Deus nos declara justo. Então a salvação, a comunhão com Deus, irmãos, ela é, embora a comunhão, né, haja um exercício nosso de santificação, mas sermos salvos não é um estado, irmãos. Ser salvo é aquilo que Cristo fez, a garantia é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Sendo assim, uma vez que o Espírito Santo habita no crente, no verdadeiro crente, esse crente jamais, irmãos, ele pode ser possesso pelos demônios. Ele pode sim ser tentado, mas possessão, ser dominado, irmãos, não há nada nas Escrituras, irmão, que venham a dar esta margem dessa falsa heresia, dessa falsa doutrina, nesse caso, heresia. Tá bom? Então, primeiro erro da Universal é essa ideia que crente, entre tantos outros, que crente pode ficar possesso, cheio de demônios, por causa da condição dele. Hoje ele pode estar bem com Deus, amanhã por causa dos pecados. A pergunta é, qual é o dia
que o crente não peca. Ele vai dizer que por conta dos pecados nós podemos ficar possessos. Mas qual é o dia que a gente não peca? Sendo assim, todos os crentes, todos os dias, em todos os momentos, deveriam estar possessos de demônios, que não é o caso. Não é o caso por conta de nós sermos filhos de Deus, e também não é o caso que por pecarmos, nós vamos ser agora possessos por demônios. Então isso é uma falsa heresia, a primeira falsa heresia dele. A segunda, e essa aqui me chamou bastante atenção, irmãos, quando eu estava pesquisando, lendo sobre a ceia do Senhor. A IURD ensina uma doutrina estranha quanto à ceia do Senhor. Lembre-se que a gente já deu aqui essa doutrina, e especificamente eu falei sobre batismo há muito tempo atrás, e o bacharel Elton falou sobre ceia, e nós vimos basicamente, lógico que há outras apropriações da ceia, mas basicamente nós vimos memorial, né, na perspectiva zwingliana, as igrejas pentecostais em geral. Nós vimos sacramento, como a igreja presbiteriana entende, uma perspectiva de Calvino. Nós vimos a consubstanciação, a perspectiva luterana, e nós vimos transubstanciação, a perspectiva católica, tá certo? Essa gráfica coloca outras mais recentes, nós não trabalhamos, só colocamos essa, que são as mais notórias no nosso meio, tá bom? Mas a perspectiva da ceia do Senhor, da Igreja Universal do Reino de Deus, me parece, pelo que está aqui, e eu vou ler, ela difere dessas quatro, tá bom? Embora eu tenha por mim que a transubstanciação seja uma heresia, tá bom? A missa, toda a questão lá, embora eu discorde da perspectiva zwingliana, mas eu não posso dizer, irmãos, que a perspectiva zwingliana seja uma heresia. Não posso dizer também que a perspectiva luterana seja uma heresia. Posso dizer que discordo teologicamente, que eu acredito que há mais embasamento bíblico na perspectiva daquilo que Calvino defendeu. Mas a perspectiva da ceia do Senhor, na Igreja Universal, ela é totalmente antibíblica. Então eu vou ler aqui. A IURD ensina uma doutrina estranha quanto à ceia do Senhor. De acordo com o Bispo Macedo, a sua carne, a de Cristo, atraiu todas as nossas doenças e enfermidades. Consequentemente, nós não mais precisamos ficar doentes. Satanás não tem mais direito de exercer domínio sobre nosso corpo físico, porque o corpo nosso, tem a natureza do Senhor Jesus, pela fé, na participação da Santa Ceia. Está lá escrito no livro Nos Passos de Jesus, página 78. Veja aqui que nenhuma dessas igrejas, eu falei dessas perspectivas zwingliana, perspectiva lógico calvinista e a luterana, até onde eu sei, não defende isso, mas ele diz que nós nos apropriamos da natureza do Senhor, e isso é bem comum mesmo. Nós vamos ver lá na frente mais outros estudos, que a teologia da prosperidade, eles dizem que nós somos pequenos deuses na terra, nós somos deuses em miniatura. Então me parece que Edir Macedo está indo mesmo nessa linha, em achar que pela fé, na participação da ceia, nós temos a natureza do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não ficou doente, se nós temos a natureza dele, qual é a consequência? Nós não temos mais doença, é o que ele vai dizer aqui. Consequentemente, nós não precisamos mais ficar doentes. Macedo ainda afirma que na ceia, Cristo confere a sua própria saúde física ao que participa do pão pela fé. Irmãos, se isso não for heresia, a gente precisa fazer uma nova definição do que é heresia. Vai dizer o Bispo Macedo no livro Nos Passos de Jesus, página 78. Quando o Senhor Jesus determinou que o pão abençoado e partido para os seus discípulos era o seu corpo, estava mostrando o real sentido da vida física, isto é, seu vigor e sua saúde, partidos em favor de todos os que o aceitam, tal qual o Salvador, a fim de que venham a ser participantes da sua própria natureza, gozando de saúde física. Ou seja, nós gozamos da saúde física de Cristo. Cristo não teve doença,
nós, quando comemos esse pão, nos apropriamos dessa natureza. Logicamente, nós não podemos ter doenças. Isto é distorção do Evangelho. Macedo afirma ainda que a ceia anuncia, entre outras coisas, os milagres extraordinários do Senhor, suas curas e suas vitórias sobre o demônio. Fica claro que o conceito da Igreja Universal do Reino de Deus sobre a ceia é radicalmente controlado pela distorção da sua cosmovisão, que é o mundo ser habitado por Deus e demônios, e haver esse dualismo, um maniqueísmo entre a força do bem e a força do mal. Longe de representar Cristo e seus benefícios e interesse nele, a ceia dele, longe disso. A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 27 e 21, vai dizer isso, que a ceia representa, Cristo e seus benefícios e nosso interesse nele. A ceia na iurde torna-se primariamente, embora não exclusivamente, um meio de se alcançar saúde, cura e benefícios materiais. Está lá no livro Nos Passos de Jesus, página 79. Então é uma distorção daquilo que as igrejas têm crido, irmãos, do swingliano, da perspectiva luterana e da perspectiva, repito, bíblica, reformada, calvinista, como sacramento. A ceia do Senhor, na perspectiva da Igreja Universal, ela destoa de toda a tradição, de todos os princípios bíblicos. Não é de admirar que as igrejas locais da Igreja Universal do Reino de Deus admitem a ceia, não somente os seus membros, mas todos quantos se façam presente na igreja no momento da celebração, quer evangélicos ou não. O convite a católicos e espíritas é feito de forma aberta. Embora haja vídeos na internet que o Bispo Macedo diga que a ceia seja só para crentes, mas eu já ouvi uma conclamação numa rádio deles, aqui em Recife, dizendo: se você é espírita, católico, não importa, venha participar da ceia para ser beneficiado, para que os demônios sejam expulsos, para que você seja cura, para que vocês sejam curados. Ou seja, aquilo que eles creem, eles estão sendo coerentes, colocando em prática na sua vida. A ceia tem esse caráter para ele, de expulsar demônios, quando você se apropriar da natureza de Cristo, e de forma literal, tá, irmãos? E literalmente, na natureza de Cristo mesmo. Cristo não teve doença, nós também não podemos ter, porque nos alimentamos dele na questão da ceia. Então, este é mais um erro. O primeiro erro, crentes demoniados. Segundo erro, a ceia do Senhor. E ainda, de acordo com a Confissão de Fé de Westminster, porém, Cristo instituiu a ceia para fazer uma diferença visível entre os que pertencem à igreja e o resto do mundo, aspecto ausente na Eucaristia da Igreja Universal. Assim, além de omitir os aspectos fundamentais da obra de Cristo, simbolizado na ceia, Macedo lhe dá um sentido alheio às Escrituras. Está lá no livro Julgai Todas as Coisas, uma avaliação das principais crenças e práticas da Igreja Universal do Reino de Deus, página 22. Foi um documento feito pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Macedo conclui que assim, como o corpo de Jesus dá saúde física, seu sangue da saúde espiritual. Veja, ele faz uma separação. O corpo da saúde física, o sangue da saúde espiritual. Ele afirma, está lá no livro Nos Passos de Jesus, página 80. Em resumo, podemos considerar que, da mesma forma pelo qual o corpo do Senhor Jesus, simbolizado pelo pão, dá-nos a total saúde física, também seu sangue, simbolizado pelo vinho, nos dá a saúde espiritual. Ou seja, o pão é a saúde física, não posso ter doença. A saúde espiritual, não posso ser possesso por demônios. Naquele momento aí, se tiver demônios, a saúde espiritual vai estar plena. Novamente repito, é uma distorção. Então, eles destoam na questão do crente ser ou não habitado pelo Espírito Santo. Vai dizer que o crente pode ser possesso, porque é uma condição, está em Cristo. Eles afirmam na ceia, que quando você está participando da ceia, você come o pão, você se apropria da saúde física de Jesus, não pode ter doença. Quando você bebe o vinho, você se apropria das bênçãos espirituais. Isso aí tem a ver
né, e aqui é um entendimento da minha parte, não está lá claro, mas é só questão de coerência mesmo daquilo que eles falam, meu entendimento, que você comendo pão se apropria da saúde física, não pode ficar doente. Você, quando se apropria do sangue, está se apropriando das doenças espirituais. Qual é a consequência disso? Você não pode, naquele momento, se tiver possesso, os demônios, as influências de Satanás, vai ser todas expelidas, expulsas, por causa dessas bênçãos espirituais, no momento que você ingere, que você bebe o vinho na ceia do Senhor. Isso é uma doutrina totalmente antibíblica, alheia às Escrituras, herética, irmãos. Agora, já falamos sobre possessão, ceia, e finalizando, vamos falar sobre batismo. Qual é a perspectiva do Bispo Macedo sobre perspectiva? E aqui eu vou dizer, no capítulo 11, nos livros Nos Passos de Jesus, o Bispo Macedo irá tratar sobre o batismo nas águas. Depreende-se do que está escrito, que o bispo acredita na regeneração batismal e um tipo de santificação plena. Nós vamos ver, irmãos. Pelo menos é o que dá a entender naquilo que ele escreveu, essas duas doutrinas, regeneração e santificação plena. Veja lá, no livro Nos Passos de Jesus, página 83, o Bispo Macedo assim vai dizer: pelo sepultamento, através do batismo, deixa de existir o nosso eu para o pecado, o qual já não terá mais domínio sobre nós, porque através do batismo já estamos mortos para o pecado. Por essa razão, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e logo em seguida é batizado nas águas por imersão, deixa de praticar atos pecaminosos, ou seja, um tipo de santificação. Por sua vontade, deixa de prevalecer, porque agora depende de Deus sobre sua vida. Está lá Nos Passos de Jesus, página 84. Estaria o bispo defendendo uma santificação plena através do batismo? Quando nós recebemos o batismo, nós deixamos de, como vai dizer aqui, por essa razão, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como Salvador e logo em seguida é batizado nas águas por imersão, deixa de praticar atos pecaminosos. Como é que é isso? Meu irmão, nossa vida, ela sempre vai existir, irmãos, esses momentos, né, vamos dizer assim, momentos de incoerência na vida cristã. Quais são esses momentos de incoerência? São os momentos que nós pecamos, porque dado que Deus nos chamou para a santificação, não era para nós pecarmos, mas dado este mundo, dada a nossa natureza ainda, né, que não é uma natureza pecadora, é uma natureza redimida, mas ainda resquício do pecado, tá certo? Então nós pecamos. Então não é o batismo que há de nos fazer plenamente santos, e também não é o batismo que há de apagar os nossos pecados. Nossos pecados, irmãos, são pagos, apagados, cancelados pela obra perfeita de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquelas pessoas que não conseguem largar o vício após terem aceitado o Senhor como seu Salvador pessoal e se batizado, espontaneamente o abandonam. Portanto, o batismo restitui a escolha de uma nova maneira de viver, pois simbolicamente, aqui eu acho que ele está caindo na regeneração batismal. Ele diz, portanto, o batismo restitui a escolha de uma nova maneira de viver, pois simbolicamente a água, que é o elemento mais natural e purificador, também purifica a pessoa dos seus pecados. E não é, irmão, não é algo que purifica, ela aponta para um elemento, para uma realidade espiritual. Vai dizer ele assim, vou repetir: portanto, o batismo restitui a escolha de uma nova maneira de viver, pois simbolicamente a água, que é o elemento mais natural e purificador, também purifica a pessoa de seus pecados, razão pela qual o batismo é feito nas águas. Embora ele trate de forma simbolicamente as águas, né? Mas vai dizer ele ainda nos Passos de Jesus, página 84, para vivermos em novidade de vida, é imprescindível que sejamos batizados nas águas por imersão. E não é. Eu conheço pessoas, irmãos, que viveram em Cristo, tá bom? E que por estar participando de uma certa igreja que não permitia que eles fossem batizados, porque ele não era casado, tá bom? Mas viveu fielmente ao Senhor, uma nova vida em Cristo. Então não é o batismo que vai dizer isso, irmãos.
Como eu disse, o batismo não é apenas uma realidade exterior de algo que aconteceu interiormente, mas às vezes não é possível essa realidade acontecer, essa realidade exterior. Por exemplo, o ladrão na cruz do Calvário, alguém que aceita Cristo na cama, à beira da morte. Então me parece que quando Macedo defende essas coisas, ele está de forma consciente ou inconsciente defendendo a regeneração batismal e que o batismo também nos dá um tipo de santificação plena. Foi batizado, acabou, não há de pecar mais. Então, irmãos, assim podemos ver, por esses 3 princípios e aqueles que já falamos na semana passada. Crente pode ficar endemoniado, porque é uma condição. A ceia, ela tem esse caráter. Quando você se alimenta do pão, você está se apropriando da natureza física de Cristo, da natureza de Cristo, sua saúde. O crente não pode ficar doente. Quando você bebe o vinho, você está se apropriando das bênçãos espirituais. Então, as dificuldades espirituais, as mazelas espirituais, os demônios, possessão, qualquer coisa que aflige o crente nas questões espirituais seriam eliminadas, pelo menos naquele momento, dado ser uma condição, tá bom? E a questão agora que eu falei, acabei de tratar, a questão do batismo, que também destoa daquilo que as Escrituras apresentam, irmãos, do batismo, da perspectiva de batismo, biblicamente falando. Para o Bispo Macedo, repito, ou consciente ou inconsciente, dá a entender nesse livro, Nos Passos de Jesus, que ele crê tanto na regeneração batismal, o batismo tem esse poder de tirar pecado mesmo, como o batismo também tem esse poder de fazer que a pessoa não viva uma vida de pecado. Então, por esses princípios que aqui foram ditos, e por outros que já ensinamos, a Igreja Universal não é uma igreja fiel, podemos dizer que ela é uma seita, irmãos. E isso já foi afirmado nos documentos da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, que pessoas oriundas dessa igreja têm que participar da classe de catecúmenos e receber o verdadeiro batismo. Que Deus nos abençoe. Nossa oração é que esses estudos sirvam para orientar e alimentar a Igreja de Cristo. Amém.